Volta e meia, esse tema aparece nas redes sociais. Preso tem que trabalhar. Para muitos, isso é o mínimo. Para outros, é exploração. Mas e para a lei? E na execução penal? O que significa o trabalho dentro das unidades prisionais? Fica aqui comigo, que nesse vídeo nós vamos desvendar se o trabalho ele é algo que edifica, que reconstrói, ou se ele é utilizado como vingança dentro dos presídios. Eu me chamo Marcos Vinícius, sou advogado criminalista, professor universitário de processo e execução penal, e hoje nós vamos desvendar de uma vez por todas o trabalho dentro da unidade prisional. O artigo 28 da Lei de Execuções Penais trata o trabalho como um dever social, como algo educativo e de dignidade da pessoa humana. Veja só, a Lei de Execuções Penais não trata o trabalho como castigo, ela trata como algo edificante. E Guilherme Souza Nutti chama isso de laborterapia, ou seja, ele faz uma mistura de labor de trabalho com terapia, uma forma de facilitar a execução da pena, porque eu dou ao preso uma forma de usar o seu tempo dentro da prisão, eu dou a ele condições de dignidade da pessoa humana, que é o trabalho, e eu facilito a reintegração dele para a sociedade, a qual ele irá voltar. Mas atenção, o trabalho ele é sim obrigatório. Quem diz isso não sou eu, é o artigo 39 da Lei de Execuções Penais. Marcos, mas a Constituição não diz que o trabalho forçado não é permitido. Calma, existe uma diferença entre trabalho obrigatório e trabalho forçado. No trabalho forçado, esse sim vedado pela Constituição Federal, é quando eu utilizo de desgaste físico, de meios cruéis para fazer o preso trabalhar. É lembrar, trabalho é obrigação, é um dever, mas não é escravidão, certo? E o que nós temos mais? Que se é uma obrigação, deve existir uma sanção, uma punição. E sim, existe. Se o preso se recusar a trabalhar, ele comete falta grave. E, cometendo falta grave, ele pode perder o direito à progressão de regime, a livramento condicional, ele pode até perder dias remidos da pena dele. Mas atenção, o trabalho ele é sim obrigatório. Eu sei que você já deve ter visto várias discussões aí de que deveria ser obrigatório, utilizado por políticos, por seguidores de políticos, feito um auê. E sim, ele é obrigatório, e não sou eu que estou dizendo. É o artigo 39 da Lei de Execuções Penais. Mas atenção, ele é obrigatório, mas ele não é forçado, porque o trabalho forçado é vedado pela Constituição Federal. Mas como é que eu vou diferenciar um trabalho obrigatório de um trabalho forçado? Porque no trabalho forçado eu utilizo de meios físicos, eu utilizo de constrangimento, eu não utilizo meios remuneratórios. No obrigado, não. No trabalho obrigado, o preso, se ele negasse a trabalhar, por exemplo, ele vai cometer falta grave. E cometendo falta grave, ele pode perder direitos, como progressão de regime, saída temporária, até perda de remissão de dias. A questão aqui é, trabalho obrigatório, ele é um dever. Trabalho forçado é escravidão. Essa é a diferença. Então veja que eu falei que o trabalho obrigatório, por exemplo, ele é remunerado. Ah, Marcos, os presos ganham para trabalhar. Sim, precisa estresse. Sim, o preso ganha para trabalhar. Isso está previsto no artigo 29 da Lei de Execuções Penais. E o ganho dele lá não pode ser inferior a 3/4 de um salário mínimo. E para que ele utiliza esse dinheiro se ele está preso? É simples, meu. Calma que eu vou te explicar. Esse dinheiro ele é utilizado para reparar dano à vítima, por exemplo, se houver. Ele é utilizado para ajudar a família. Ele é utilizado em pequenas despesas pessoais. E se sobrar, é criada uma poupança para quando o preso sair da unidade prisional, ele poder fazer o levantamento daqueles valores. E mais, esse fruto desse trabalho gera encargos previdenciários, certo? Ele pode ser utilizado, por exemplo, no salário família ou no auxílio reclusão. Então veja que o trabalho ele é colocado como algo de dignidade da pessoa humana e não como uma exploração. Outro ponto muito interessante é o disposto no artigo 31 e 32 da Lei de Execuções Penais, que o trabalho deve respeitar as aptidões e capacidade técnica do preso. O que é isso? É aproveitar a profissão que o preso já tem ao chegar no presídio. Como, por exemplo, se eu tenho um médico que ele é preso, é condenado,
eu vou utilizar na enfermaria do presídio. Se o preso é pedreiro, eu vou utilizar na reforma dos pavilhões, ou em cursos, em palestras. Isso vai depender da aptidão que o preso tem. Essa é uma das formas de individualização executória da pena. É utilizar o tempo do preso dentro do presídio como algo construtivo, como algo engrandecedor e facilitar o seu retorno à sociedade. E em relação à jornada de trabalho lá dentro do presídio, nós podemos colocar para trabalhar 20, 22 horas por dia, já que ele não tem outra coisa para fazer mesmo, bota para trabalhar, né? Calma que não funciona assim. É preciso ter cautela. O artigo 33 da Lei de Execução Penal trata que a carga horária dentro do presídio ela deve ser de no mínimo 6 e no máximo 8 horas. Então, por exemplo, se um interno trabalhar 12 horas dentro de um presídio, ele vai ter, para efeitos de remissão de pena, contado como 2 dias de trabalho, porque ele cumpriu o dobro da carga mínima. Veja que o trabalho é colocado como algo que edifica, como algo que traz rotina, traz responsabilidade e, principalmente, traz disciplina para o preso. E sobre o local de trabalho, que até agora nós estamos falando em trabalhar dentro do presídio, trabalho interno. E a pergunta que surge é, pode o preso em regime fechado trabalhar em um trabalho externo, fora do presídio? A resposta é sim. A Lei de Execuções, ela permite, ela autoriza que o preso trabalhe de forma externa, que ele saia para executar serviço fora do presídio, e com a observação, né, estando em regime fechado. Por quê? E como é que pode acontecer? Porque ali o Estado está dando um ato de confiança, está dando ao preso a oportunidade dele de forma gradual se reintegrar à sociedade. Mas atenção, o trabalho precisa ser uma obra pública ou a serviço da administração. O preso ele precisa ter cumprido, no mínimo, 1/6 da pena, ter aptidão física e mental, ter bom comportamento carcerário e ele não pode, de forma alguma, sob o caráter até de ter revogado esse benefício, cometido falta grave ou praticado um novo ato criminoso. Por exemplo, praticar um pequeno furto ali na obra ou nas imediações. E atenção, como é que é feito o monitoramento? Esse preso que vai trabalhar externo, ele tem que ter o acompanhamento de um agente penitenciário que vai ali monitorar o seu dia de trabalho. Por fim, é preciso lembrar que a pessoa presa continua sendo sujeita de direitos, que ela tem lá no artigo 38 da Lei de Execuções Penais, no artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, a garantia de ter preservada a sua dignidade, tanto física quanto moral. E nesse ponto nós não temos distinção entre quem está preso e quem está solto. Que o trabalho deve ser algo que edifique, que construa, que o trabalho deve ser voltado por meio de educação e de reintegração social. E quando se utiliza o trabalho com essa finalidade, a execução penal ela deixa de ser algo meramente punitivo, para tratar-se de algo de reconstrução do valor social do próprio preso. E esse foi mais um vídeo do meu canal em que nós tratamos de mais um direito e dessa vez do trabalho dentro das unidades prisionais, do trabalho na execução penal. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo.